Olá, amigos do canal Legado da Fiel, aqui eu Rui novamente, passando mais um capítulo importante da nossa história, mais um capítulo importante na história do Corinthians. Eu queria falar sobre um período lá atrás, bem antigo. Eu vou falar de 1929, o que aconteceu na cidade nesse período, o que aconteceu no futebol paulista nesse momento, o que era importante naquela época tanto para o cidadão paulistano, né, como para a vida esportiva aqui na cidade de São Paulo, já que o futebol é um esporte muito novo, muito recente até aquele momento. Antes de mais nada, eu gostaria muito que, se você não tiver inscrito no canal Legado da Fiel, que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho, que você compartilhe com seus amigos também. 1929 foi um ano muito emblemático aqui na cidade de São Paulo, até porque há 2 anos antes, em 1927, São Paulo, através do seu governador da cidade, que era o nome dado ao prefeito naquele momento, José Pires do Rio, assinava um contrato com a Light para fazer toda a estrutura e fazer toda a parte de iluminação pública da cidade de São Paulo. Então tudo começa nesse ano. E em função dessas mudanças estruturais, de mudanças de canalizações, de desvios de curso de rio, houve a maior enchente da cidade de São Paulo até hoje. Isso acontece em janeiro de 1929. Realmente foi um caos enorme, onde os moradores tiveram que mudar o seu hábito. Em vez de carros na porta, os poucos carros que haviam, carroças de transporte também, tudo isso acabou desaparecendo naquele momento. Os moradores tinham que ter bote na sua casa para que pudesse se locomover, para que pudesse ir para outro bairro, para o centro da cidade. Realmente foi uma transformação, um transtorno muito grande que os moradores daquela época viveram aqui. Saindo um pouquinho dessa história, né, a história que aconteceu naquele período, eu queria falar sobre um jogo muito importante. Poucos jogos na nossa história, por menor que possa ser, deram tanta importância como talvez esse que eu vou citar hoje, a partida amistosa que acontece no dia 30 de julho de 1929, quando o Corinthians então convida o Bolonha Futebol Clube, fundado em 3 de outubro de 1909, na região da Emília-Romanha, uma das regiões da Itália, muito importante, muito rica, né? E que trouxe de lá o seu campeão. O Bolonha era o campeão italiano da versão 28-29 e já começava ali a ser a base da seleção italiana. A seleção italiana, que é campeã em 34, tem muitos jogadores do Bolonha, já que o Bolonha foi campeão em 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 e 41. Era um time realmente sensação, era um time realmente que encantava os olhos dos europeus daquele momento. Tanto é que a Itália, com a base desse time, é campeã em 34 e 38, e o Bolonha possui até hoje títulos, né, nacionais. E a maioria desses títulos foram conquistados nesse período aí que eu citei para vocês, entre década de 20 e década de 30. A Itália tem um negócio interessante. A Itália, de 1970, quando foi vice-campeão mundial contra o Brasil no México, também a base dos seus jogadores eram os jogadores do Cagliari, que também não é um time tão tradicional, tão grande assim também da Itália. É um dos times intermediários, como é o Bolonha. E haja visto que em 2006, quando a seleção italiana ganha a Copa do Mundo, a última Copa do Mundo que eles ganharam na Alemanha, a base do time, a grande parte dos jogadores vieram do Palermo, da região da Sicília, realmente. Então a Itália tem essas coisas interessantes, né? Às vezes os grandes feitos das suas seleções são feitos por jogadores de times intermediários. E o Bolonha era assim, mas o Bolonha tinha um grande time naquele momento, era a grande sensação, e o Corinthians já tinha sido campeão em 14 e 16 invicto, né? Tinha sido tricampeão 22, 23, 24, ganhava o título de 1928, ganhava o título de 1929, então resolve marcar um amistoso naquele dia 30 de julho para o estádio Palestra Itália. Parque Antártica surge em 1902, quando então a Cervejaria Antártica tinha um terreno de 300 mil metros quadrados na Lapa e resolve ali montar um parque público, um parque normal, um parque até para os seus funcionários. E naquela ocasião, em 1920, então, o Palestra Itália, o time Palestra Itália compra esse terreno, remodela, monta um campo de futebol, mas devido a muitas dificuldades que eles tinham para pagar as parcelas, tanto é que eles tiveram que recorrer
ao Francisco Matarazzo para poder pagar os últimos 187 contos de réis que faltavam para quitar o estádio. Conta com a ajuda desse empresário italiano que tinha muita ligação então com o Palestra Itália, e é um dos fundadores, um dos que ajudaram a montar o time do Palestra Itália, que hoje é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele tem uma atitude, ou então uma participação muito especial na história desse campo. Então o Corinthians joga nesse campo porque todo mundo jogava ali, porque era um estádio que, apesar de pronto, ainda não era da Sociedade Esportiva Palmeiras, tanto é que ele só vai inaugurar esse estádio em 1983, como eu disse, contra o Bangu. Então, gente, olha aí como era a história do futebol paulista naquele momento, né? Era o futebol paulista se estruturando, era o futebol paulista mudando, né, o seu cenário, os times surgindo, né, crescendo, a popularidade também crescendo bastante, a rivalidade também já crescendo bastante. Tudo tinha essa importância, né? Importância realmente. Então, fazer grandes jogos naquele momento era um desafio. Trazer times tão importantes, principalmente do outro lado do Atlântico, era mais difícil ainda, e o Corinthians consegue trazer. Então, o campeão italiano daquele momento, a grande sensação da Itália, talvez da Europa, né? E a Itália é uma das seleções mais antigas do continente europeu, juntamente com a Inglaterra. Então, realmente, ali começou a força. E nesse dia o Corinthians joga com sua força máxima no seu time principal, que era a base dos times que tinha sido campeões em 28 e 29, e vai novamente ser campeão depois em 30, né, ganhando mais um tricampeonato. O Corinthians jogou com Tufi, Grané, Deodébio, Nerino e Guimarães, Munhoz, Pérez e Aparício. Na frente jogou Gambinha, Rato e Rodrigues. O grande Bologna, jogou com Compiani, Moneglio, Pito, Guarenese e Baldi, Dugoni, Constantino e Banchero, Schiavo, Buzzini e Tangini. Então realmente era uma boa parte desses jogadores pertenciam já à esquadra azul, tão conhecida Esquadra Azul. O Bologna, que tem seu estádio hoje lá, Renato Dallara, é um estádio para 40 mil pessoas, é uma cidade importante. Bolonha, que é uma cidade, né, para nós também emblemática por outro motivo triste, foi lá que faleceu um dos ilustres corintianos, Ayrton Senna da Silva, no hospital de Bolonha, no hospital Pronto-Socorro Maggiore, né, lá que ele falece. Olha a ligação, né, a ligação do Corinthians, de um ídolo que também era corintiano, um ídolo nacional, que era o Ayrton Senna. Tudo envolve a história. Como a história se remonta, né? Tudo começa lá em 1929, as transformações, as décadas passando, e de repente um ídolo nosso morre na cidade de Bolonha. Era um momento muito especial, nesse dia. A cidade realmente parou para ver esse jogo. Teve um público lá de mais de 20 mil pessoas para poder prestigiar esse espetáculo e realmente transformar esse jogo numa festa. E foi uma festa corintiana, porque de fato ganhar desse time tão gabaritado, desse time que vinha realmente com o estopro, né, dos maiores times da Europa, e vencendo por 6-1 aqui no placar realmente um placar clássico, né, um placar difícil, né, de se construir. E o Corinthians realmente já tinha um grande time, era um grande time naquele momento, se firmava aí como uma das grandes forças daquela década aqui no futebol paulista, já que os outros times que eram elite, começavam a parar também, em função de, em seguida, depois, mais 4 anos para frente, em 1933, começa o futebol profissional realmente aqui no Brasil, e muda todo o cenário. Então o futebol ainda era muito romântico, o futebol era muito essência, né? O futebol era muito inspiração. Então naquele período como se fosse um teatro, né? Os homens iam de paletó, gravata, de chapéu, as mulheres iam com o seu vestido, o melhor vestido que tinham, de sombrinhas, também de chapéus, luvas na mão. Era um futebol totalmente diferente do que nós temos hoje, né? É inimaginável, né, esse período para nós, como seria o futebol daquele momento, mas de fato foi marcante, foi importante. Essa vitória foi importante, foi uma das primeiras partidas que o Corinthians faz internacional, e trazendo um grande time, o campeão italiano, que era seria a base futura dos bicampeonatos, tanto na Itália em 34 como em 38 na França.
A Itália sendo bicampeã mundial com grande parte do seu elenco montado por jogadores do Bolonha Futebol Clube. Então é isso que eu queria passar para vocês, a importância desse período, a importância dessa partida, a importância do que foi isso para o Corinthians, para o futebol brasileiro naquele momento, e trouxe, de fato, realmente muitas recordações lindas e marcantes na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse capítulo, que vocês deixem o seu like aí, tá bom? Que vocês se inscrevam no canal se você não tiver inscrito, compartilhe com seus amigos, para que eu possa cada vez mais estar passando para vocês aqui a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Um abraço a todos e vai Corinthians! Vamos,